Bons fornecedores, como validar, selecionar e criar parcerias duradouras. Antes de entrar nesse tema mais aprofundado, a gente vai contar para vocês 3 histórias que eu acho que foram as mais trágicas e perrengues que a gente já passou em relação a fornecedores e quais foram as lições que a gente tirou em cima de cada uma delas. Tem muita história boa também, mas a gente vai focar primeiro nessas 3 mais trágicas. O arquiteto, ele é muito ligado aos fornecedores, né? A gente tem uma necessidade de ter bons fornecedores, que o projeto é uma coisa, a execução é outra. Às vezes até parecem mundos diferentes, né? E quando a gente tem bons fornecedores, bons parceiros, as coisas fluem de forma mais fácil, o escritório acaba tendo um dia a dia muito mais leve. E, por outro lado, quando a gente encontra algumas dificuldades ou fornecedores que não nos atendem da maneira que deveriam, isso vira um mega problema. Ao invés da gente estar cuidando das coisas para ir para frente, parece que a gente está com uma âncora no pé, puxando a gente para trás, né? Nossa, é desesperador. Então, escolher os bons fornecedores é muito importante. E como a Gabi falou, a gente vai contar aqui 3 histórias, né? E como elas nos ajudaram a entender melhor como fazer boas parcerias e o que a gente pode tirar até de histórias que eventualmente não deram tão certo assim. Eu acho que hoje, né, depois de ter passado alguns perrengues, nós começamos a aprender alguns sinais de fornecedores quando as coisas não estão caminhando bem. E quando a gente tem menos experiência, a gente não percebe isso. E depois, né, que você já passou pelo problema, às vezes outra empresa começa a dar aquele mesmo sinal e você já liga um alerta, tipo, isso já aconteceu, eu não vou deixar acontecer de novo. Então, vamos para a primeira história. Primeira marcenaria que faliu e a gente estava com 3 projetos em andamento com eles. Um eu consegui fazer eles entregarem. No perrengue, mas entregou, e os outros 2 não entregou. Entrou na justiça. Primeira questão. Nós, ao longo do processo de parceria, nos tornamos amigos pessoais dos donos da empresa, o que fez a gente ficar ainda mais decepcionado com a situação, né? Porque você nunca imagina que um amigo seu vai te levar para essa situação na parte profissional. E qual foi o sinal que eu comecei a perceber que depois, né, a gente enxerga isso de uma forma diferente? Foi uma empresa que, quando chegou nessa fase que a gente não sabia, né, que eles estavam mal das pernas, eles começaram a fazer negociações absurdas com os clientes, assim, de baixar muito o valor para fechar. E a gente achou que, tipo, eles estão com uma margem de negociação muito grande, né? Assim, foram negociações um pouco fora do normal, assim. Eu diria o seguinte, a gente não pode precificar o trabalho das pessoas, Exato. né? Eles têm que aceitar fazer por aquele valor ou não, né? Exato. Então, eu costumo não dar preço no trabalho de ninguém. Eu falo até pro pessoal, não dá para dar o preço no trabalho de ninguém. Se o cara quis cobrar mais caro, ele tá em todo o direito dele. Se ele quis cobrar mais barato, também é um problema dele. Porém, como a Gabi falou, é um ponto importante pra gente ficar bem esperto. E aí, uma coisa que aconteceu, assim, que até deixou a gente mais surpreso ainda, essa marcenaria, ela fez o projeto de uma cliente nossa, de um casal, que era um apartamento. Deu tudo certo, e aí, acho que 2 meses depois, a mãe dessa cliente contratou essa empresa para fazer o apartamento dela, que também tinha sido um projeto feito por nós. Sim, num prazo muito pequeno de diferença. E eles tinham amado a entrega do apartamento da filha, né? E aí a mãe simplesmente não recebeu a marcenaria, assim. Então, uma questão aí de 2, 3 meses da entrega de uma para outra, a gente teve essa surpresa. Então, realmente, assim, foi um susto para todo mundo, né? A cliente não tinha nem como questionar a gente pela indicação, porque ela sabia, ela viu que o apartamento da filha tinha sido entregue com excelência, ela jamais imaginou que isso iria acontecer. E aí a gente aqui do nosso lado, a gente fez o que a gente pôde para ajudar, né? Então a gente gastou uma mega energia, deu suporte jurídico também, junto com os advogados e tal e tudo mais. E no final das contas, além de ser uma experiência assim marcante, a gente perdeu, né, todo o relacionamento, toda a amizade que a gente tinha com os donos da marcenaria. E agora, falando da segunda história, a gente passou também um problema com um engenheiro que fazia a execução de obra da parte cinza, né? Que levava gesseiro, pintor, eletricista, enfim. Era um apartamento pequeno, na verdade eram 2 projetos ao mesmo tempo, né? 2 apartamentos. Um começou antes e o outro ia começar depois. E até o primeiro apartamento começou indo bem. Começou bem, Chegou ali nos 30% da obra,
Na parte de gesso, ele começou a atrasar a entrega do gesseiro. O gesseiro não ia, só que foi bem na época de final de ano, tipo dezembro. E aí começou a dar desculpa de que era final de ano, que o cara tava sem data, e a gente também na correria ia entrar em recesso, foi achando que era isso mesmo, tipo, tá sem data. Ficou marcado que ele ia voltar no comecinho do ano. Em janeiro, Chegou janeiro, nada do gesseiro aparecer. Aí o Ralph já levantou um suspeito, ele falou, alguma coisa tá acontecendo com esse cara. E aí antes de estourar alguma coisa, eu usei a rádio arquiteto, né? Então fui atrás de todo mundo, dos conhecidos, dos amigos, para tentar levantar alguma coisa. E aí a gente foi encontrando várias informações. A gente descobriu, na verdade, que ele tinha tido um problema em uma última obra dele, que era grande e tal. Tava devendo um monte de fornecedor. Deve ter se enrolado ali e o negócio desandou. E aconteceu com a gente também. Ele, no fim, no meio do caminho, pagou o gesseiro não terminou, sei lá se ele pagou, não tava devendo o gesseiro, enfim, não tinha mais dinheiro. Ele usou o dinheiro do cliente pra outra coisa e não tinha dinheiro pra pagar o gesseiro não ia. E era assim, era pouco dinheiro, gente, era coisa assim de 3 mil reais, sabe? E aí ele simplesmente não continuou a obra, só que ele mentiu pro cliente, falou pro cliente que já tinha executado, e foi bem numa fase também que esse nosso cliente tinha tido filhas, e aí eles não iam muito na obra, e aí no fim, sabe quando foi aquela coisa assim, não teve a comunicação correta, o cliente foi pagando, achando que as coisas estavam feitas e não tinham sido feitas, enfim, o cliente pagou um valor, a obra não tinha sido feita, e aí a gente tava com uma outra cliente também com um contrato fechado com esse mesmo construtor, graças a Deus a gente conseguiu cancelar o contrato, mas ela perdeu a entrada que ela tinha dado. Era pouca coisa. Era um valor pequeno, mas assim, é um estresse. É dinheiro, né? É dinheiro, é estresse, envolve advogado. No final das contas, a gente aqui no escritório assumiu as obras para terminar, para poder ajudar, conseguir reverter de alguma maneira ali aquele desconforto todo que tinha sido causado, né? E uma lição que ficou disso é que a gente tem que usar os nossos contatos para descobrir as coisas. O máximo né? de feedback possível de uma empresa, principalmente quando a gente nunca trabalhou com ela. E às vezes, se você acha que tá acontecendo alguma coisa diferente, ali, fala com o pessoal, porque notícia corre rápido. Vai te ajudar, sabe? Porque quando a gente foi conversar com ele entrou em contradição em várias coisas. Muito. Porque a gente já tinha se munido de informação antes mesmo de falar com ele. Então, isso vai ajudando, né? Então, usar a nossa rede de contatos é muito importante. A gente tem que se ajudar muito nessas horas. Até porque todo mundo tem um nome a zelar, né? Então, todo mundo se ajuda aí nesse sentido. E aí, contando agora a terceira história, é uma história que, infelizmente, a gente tá passando por ela nesse momento. É também de uma marcenaria. Essa é mais amena um pouco. É um pouco menos, mas assim, é uma empresa que a gente já trabalhava, né, há muitos anos, uma empresa assim super de confiança, não sei quantos projetos eles já não executaram nossos. A gente sempre amou, sempre teve muitos feedbacks positivos e a gente simplesmente está com 8 clientes fechados lá e eles estão hiper, mega, ultra atrasados. Assim, atraso de 4 meses, sabe? Pra um apartamento, gente, que a obra dura 4 meses, você atrasar 4 meses a entrega de uma marcenaria é assim, inaceitável, né? A gente não tá falando de uma obra que vai durar 2 anos e você tá atrasando 4 meses. É basicamente o tempo de obra no atraso da marcenaria. Então, assim, a gente tá realmente numa fase super estressados, porque quando acontece esse tipo de coisa, o nosso papel, eu sempre falo assim, a gente não tem responsabilidade direta por quem a gente indica, até porque o cliente, ele tem total livre escolha de quem que ele vai optar ali por fechar os contratos dos fornecedores. Mas eles cobram da gente indicação, né? Isso, infelizmente, a gente não tem como fugir. Por isso que a gente tem que sempre ser muito cauteloso com quem a gente vai indicar, sempre tá, como o Ralph falou, alerta aos sinais, conversando com os nossos amigos, pra saber as experiências, os feedbacks, mas às vezes as coisas acontecem. E o Ralph, ele me fala isso. Não é a primeira e não é a última vez que a gente vai passar problema com o fornecedor, ao longo da nossa carreira, né? Infelizmente. Adoraria dizer que, tipo, depois dessa não vai acontecer mais. Eu sei que vai acontecer alguma coisa, só que a gente vai se blindando ali de algumas informações. No caso dessa marcenaria, o maior problema, eu acho, assim, os clientes estão sendo super compreensivos, mas, assim, a energia que a gente tem que demandar pra auxiliar os clientes, que é o que mata a gente, sabe? Porque é o tempo que a gente desprende de trabalho, é o estresse emocional que a gente fica. Eu tenho noite que eu acordo de madrugada e fico pensando nos meus clientes. Por mais que eles saibam que a responsabilidade não é minha, querendo ou não fui eu que indiquei, então eu me sinto de certa forma, né? Eu diria o seguinte, uma coisa é culpa, outra coisa é responsabilidade. Exato. E aí a culpa não é nossa, porém
Então, a gente se sente responsável. Então, não é uma eu acho que responsabilidade nossa, mas a gente sente. essa é a questão. É aquela história, eu não faço móvel. Se eu fizesse móvel, eu ia estar me desdobrando para resolver o problema, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso. E por outro lado, essa história, igual eu falei, a gente falou, é um pouco mais amena. Tem aí um certo atraso e tal, mas tá tudo sendo entregue, tá tudo sendo feito e a gente tá trabalhando em conjunto, né? Tanto os clientes quanto a empresa, pra gente reorganizar todos esses prazos. Um plano de ação pra entregar. Um plano de ação e a gente tá fazendo um acompanhamento ativo com eles. Então tá funcionando bem, tá fluindo bem. Porque a partir do momento... E assim, podia ser um projeto só. Nesse caso, são vários. São vários. Imagina o nosso WhatsApp com 8 clientes passando por essa situação. Mas nesse caso, o que a gente tá fazendo? A gente trabalhou de forma ativa para organizar e amenizar e deixar todo mundo ciente do que tá acontecendo. Então a gente falou para eles, olha, a gente vai contactar todos os clientes, a gente vai explicar a situação e a gente vai precisar de vocês também aí, do lado de vocês, dando o máximo de apoio e nós vamos ajudar a concatenar e organizar isso tudo. Tá dando certo. Tanto é que vários prazos a gente conseguiu diminuir bastante. A coisa agora tá fluindo, assim. Assim, apesar da energia que a gente tem que desprender, e eu falo que nessas horas é muito importante a gente ser o apoio emocional do cliente. Porque, querendo ou não, a gente construiu ao longo do projeto uma relação muito forte com eles, a confiança. E aí não é nessa hora que dá um problema que a gente vai perder tudo isso, né? Não. Jogar isso tudo pro ralo. Então, tudo bem, é energia, é tempo, mas infelizmente a gente tem que fazer isso. A gente tem que ser o apoio emocional. E é o que a gente tá fazendo e tá dando certo, vai dar certo. Logo mais estarei fotografando todos esses apartamentos. Não vejo a hora, chegaremos num final feliz. No final sempre dá certo. Bom, então vamos resumir alguns pontos importantes e muitas dúvidas que eu vejo que me perguntam sempre em relação ao fornecedor. Como que a gente trabalha no escritório? É só fornecedor que a gente indica? Como que funciona? Não, a gente sempre deixa o cliente 100% livre para ele escolher a empresa que ele vai fechar. Isso é bom até que ajuda a balizar os preços. E além disso, tira um pouco essa questão de responsabilidade, porque assim, a partir do momento que você obriga um cliente a fechar com um fornecedor, imagina se você tem um tipo de problema desse e seu cliente foi obrigado a fechar com aquela empresa, né? É pior ainda, né? A questão. Tem que escolher porque, junto com você. Foi uma escolha feita junto com a gente, não por nós, né? Então a gente não obriga, mas a gente sempre fala pra eles que é muito mais fácil lidar com fornecedores que a gente já tá habituado a trabalhar. Primeiro, porque a conversa é mais fácil, quando a gente tem algum problema é mais fácil resolver. Esses problemas que a gente citou são problemas fora da curva, diríamos bastante, assim, né? De todos os projetos que a gente já fez no escritório, assim, poucas são os problemas gigantes, assim. Via de regra, vou dar exemplos de problemas pequenos. Loja de revestimento, erramos no cálculo de revestimento. Acontece, gente, quem nunca passou por isso? A gente, graças a Deus... Colocou o número errado na planilha, foi embora, batata. Sabe? Já aconteceu. Então, assim, ter relacionamentos bons com lojas, isso ajuda. A loja resolve, a loja devolve, você fica com crédito, enfim. A gente até hoje, assim, sempre conseguiu solucionar esse tipo de coisa. Então, se a gente não tem parceiro pra isso, vira aquele inferno, sabe? Eu sempre dou um exemplo pra cliente nessa parte de revestimento, que uma vez aconteceu com a gente ter comprado um lote de piso de 150 metros de um piso que veio com defeito da fábrica. A loja não tinha culpa, só que se fosse uma loja que a gente não tem contato próximo, simplesmente o meu cliente ia ter que entrar em contato com a fábrica e a fábrica pedia 60 dias pra fazer a troca desses pisos. A loja, pra não me deixar na mão, sabendo que eu sou parceira, que eu sempre levo o cliente lá, ela simplesmente comprou um lote novo. Eu acho que, eu nem lembro o valor, mas era um valor alto, era coisa assim, de mais de 20, 30 mil reais, sabe? Ela deu um lote novo inteirinho pra gente em uma semana, esse piso tava na obra, e ela pegou todo o piso que veio com defeito e assumiu, e ela entrou em contato direto com a fábrica, ela deu andamento nisso, a gente não teve que perder tempo entrando em contato nem nada. Então eu falo assim, são poucas as situações que isso acontece, mas quando a gente tem um problema, ter essa parceria assim faz muita diferença. E aí você explicar isso pro cliente, pra ele valorizar, né, essas empresas que trabalham com a gente, muda totalmente a vibe ali do projeto. Eu acho que as coisas andam e fluem muito melhor. Todo mundo pergunta pra gente, mas como é que eu vou achar os fornecedores certos? Como que eu vou validar isso e tal? Eu diria que a gente começa pelos nossos contatos diretos, principalmente os amigos, né? A gente começa pelos amigos. Dificilmente a gente vai indicar uma empresa e procurar no Google. Geralmente você pede indicação, dificilmente. Né? Por isso que é importante estar em grupo de arquitetos da sua cidade. Tipo, a gente tá em vários grupos que quando a gente precisa, a gente se ajuda. E assim, você vai escutar várias histórias, então você tem que saber filtrar também ali o que é o que, né? Então, para a escolha desses profissionais, a gente não costuma aqui no escritório trabalhar com muitas empresas de cada item. Normalmente a gente foca em algumas empresas
empresas, porque daí a gente tem um relacionamento mais próximo, isso é importante também. Aí, eventualmente, uma fecha uma, outra fecha o outro, então a gente tá sempre se retroalimentando ali entre os parceiros, né? E como direcionar, né, para o cliente fechar com as empresas que a gente indica? Uma coisa importante é explicar isso para o cliente, dar esses exemplos que a gente deu de histórias, de relacionamento. E quando a gente faz as visitas em loja com os clientes, a gente só vai em loja que a gente que escolhe. As visitas em loja são por lojas escolhidas por nós. Por quê? A gente conta com a ajuda dos vendedores. Eu falo pro cliente, eu não vou numa loja que eu nunca entrei na minha vida fazer uma reunião com você, porque eu não sei como vai ser a produtividade dessa reunião. Eu preciso da ajuda do vendedor, eu preciso conhecer o espaço. Porque, gente, a gente vai nas lojas de iluminação, revestimento, eu já sei onde estão todos os pisos, eu já sei tudo. O vendedor já tá acostumado com a forma que eu trabalho, ele já sabe tudo, assim. É muito mais prático fazer reunião com um vendedor que você já tá acostumado. Então eu falo isso pro cliente, eu falo, ó, vamos na loja de iluminação, a gente vai naquela loja, faz a reunião, define tudo e depois a gente vai pegar esse orçamento e mandar pra outras lojas também fazerem um orçamento, pra ter esse comparativo. Mas eu sempre falo pra eles darem a oportunidade pro vendedor que atendeu na reunião, porque ele dependeu do tempo dele. Então assim, tenta negociar com esse vendedor, vamos valorizar o tempo que ele, né, se dispôs a nos atender ali. Então, quando eu falo isso, o cliente ele leva isso em consideração, né? Eu acho que a maioria deles entende essa questão e via de regra, as empresas também, elas são boas de negociar, se eventualmente o cliente chega com um valor menor, eles cobrem, eles conversam, quando a gente fala do mesmo produto, obviamente que não adianta você chegar com um valor muito menor falando de um produto diferente, mas a gente ajuda muito nesse link, sabe? E os vendedores também, eles têm que saber vender, né? Então, entra um pouco também da empresa ali ter esse jogo de cintura e conseguir captar o cliente que a gente levou até ele. E a gente aqui no escritório fala muito de custo-benefício. Então, não adianta a gente ficar só no mais barato, às vezes. Nunca. Existem alguns itens que não é o preço, tem que existir ali um custo-benefício, né? Porque tem serviços que são mais complicados que outros. E é importante a gente aprender com os vendedores como valorizar aquele item que a gente precisa ajudar a vender. Às vezes, o cliente chega com um orçamento pra mim de uma loja X com um valor muito menor. O que eu faço? O cliente pergunta pra mim, o que tem esse orçamento? Às vezes eu não sei responder. Qual que é a diferença? Por que o outro tá mais caro? Eu mando esse orçamento pro vendedor e falo, me ajuda, quais são os pontos que eu preciso falar pro meu cliente? Me ajuda aqui nos argumentos, eu vou buscar informação. Então você tá sempre se atualizando, sabe? Aprendendo os itens que você precisa. Eu vou falar de marmoraria. Às vezes a gente chega com orçamento de marmoraria, vou falar como uma referência assim, Mármore Paraná. Eu sei que tem Mármore Paraná que não é homologado, que não tem a mesma qualidade de um Michelangelo, por exemplo. Daí não adianta a gente comparar os valores, só que o cliente ele não sabe essa informação. Não. Então se ele recebe um orçamento de um Paraná aleatório e tá metade do valor, gente, não existe milagre. Eu falo pro cliente, milagre não existe. Então a gente tem que chegar com os argumentos corretos pra ele entender essa importância, né, de ter um bom fornecedor. Ou pra ele saber o que ele tá pagando. Ou pra ele tomar a decisão. Não, eu vou pagar mais barato porque eu sei que isso tem uma qualidade inferior, mas ele tá ciente dessa decisão. A gente põe as cartas na mesa e explica pra ele, tudo bem, é mais barato, mas tem isso. O outro é assim, assado. Beleza. Ele vai tomar a decisão e ele vai escolher o material que ele quer comprar, mas pelo menos ele vai estar ciente do que ele tá fazendo. Ele não vai estar achando que ele tá ganhando alguma coisa e no final ele vai descobrir que ele tá perdendo. Falamos sobre a importância de ter boas referências dos fornecedores. É uma dica que eu dou pra vocês, assim, que eu aprendi a duras penas, mas que me ajuda muito aqui no escritório. Não só essas referências são boas e são necessárias, mas também a gente fazer uma pesquisa. Então, saber se o CNPJ tá em ordem, se tem algum processo que tá rolando, que tipo de processo que tá rolando. Dá uma lida no Reclame Aqui, dá uma na rede social. Isso, não ficar só no que as pessoas falaram pra você e um pouquinho além. Por exemplo, aqui a gente tem uma assessoria jurídica que faz pra gente essa pesquisa. Aí, sei lá, não é todo serviço que você vai fazer isso. Você vai contratar um serviço de 2 mil, 3 mil, é um risco menor. Às vezes é uma pessoa que nem tem um CNPJ, dependendo do serviço, enfim. Mas, você vai fechar uma marcenaria de 100, 200, 300 mil? Vamos pesquisar, vamos tentar entender se tem alguma coisa ali, se tá acontecendo algum tipo de processo, né? E tem que saber avaliar isso. Eu vou dar só um exemplo. Essa semana mesmo, a gente tá conversando com uma marcenaria que eu nunca trabalhei e eu mandei na minha rádio arquitetura e não tive tantos feedbacks, assim, de empresas que conheci, de pessoas que já tinham trabalhado com eles. O que eu fiz? Entrei no Instagram da loja e comecei a caçar arquitetos que já tinham marcado essa empresa em projetos executados. Que a gente não mais conhece. Recentes, que eu não conhecia. Eu mandei mensagem pra vários arquitetos no Instagram pedindo ajuda, falando, olha, eu sou arquiteta, eu tô precisando de feedback, encontrei seu contato
contato no Instagram dessa loja e tal. Gente, teve uma arquiteta que me ligou pra dar feedback, sabe? Eu achei tão fofa da parte dela, tipo... E a gente tá buscando informação. E aí é isso, assim. Eu entrei em contato com 3 pessoas me responderam, sabe? Super atenciosas, assim. Tem até mais pessoas que ainda não retornaram, espero que retornem. Mas enfim, eu já tive 3 retornos positivos. Então a gente tem que buscar essas informações. Incluindo, a gente fez a pesquisa aí... Todas essas outras. Na questão do CNPJ, né? Se tinha algum problema jurídico aí. Exato. E aí, pra finalizar, vamos entrar na pauta de quando e como, né, dar uma segunda chance pra um fornecedor. Eu tenho uma coisa pra falar, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no escritório, né? Às vezes a gente tem um fornecedor que fica com a gente, faz um monte de coisa. Às vezes quando dá um problema, a coisa desanda, né? Então, é óbvio que a gente nunca quer que os problemas aconteçam, obviamente, mas a gente só sabe se uma empresa é boa mesmo, de verdade, quando a gente tem algum problema com ela. Porque daí que é a hora do vamos ver. Aparece, sabe? Que é a hora de ver se vai resolver ou não, se vai deixar a gente na mão. E a gente sempre, quando vai indicar uma empresa, fala isso pros clientes. Olha, até hoje, essa empresa que eu te indiquei, não vou falar que eu nunca tive um problema com ela, mas sim... Tem coisa que é dia a dia, não é problema. Às vezes pro cliente, isso é um problema. Não, pra gente é nosso dia a dia, a gente sempre resolve mesmo, e tal. Mas como isso foi resolvido? A gente já teve marmoraria que a gente trabalha que entregou coisa errada, que... Enfim, N problemas. Atraso, sempre tem algum tipo de atraso, todos né? foram A gente resolvidos. Todos foram resolvidos. E sempre de uma forma positiva. Então, pra mim, se a empresa cometeu algum erro e resolveu, tá tudo bem. Ponto Isso positivo. faz parte, gente. Acontece. Todo mundo pode errar, entendeu? Mas se ela resolveu, beleza. Agora, falar de uma empresa que tá dando problema, que você tá tendo problema na comunicação, na forma de lidar, não tá satisfeito, isso pra mim é o que conta. Então, a gente, assim, eu já tenho empresas que eu trabalhei que, assim, foram problemas super pequenos, mas a forma como o dono da empresa resolveu e me tratou pra resolver aquilo, eu já cortei, sabe? Falo, dessa forma eu não trabalho mais. Porque se num problema pequeno eu já fui tratada assim, imagina num problema maior. Melhor a gente não arriscar. É o nosso alerta de sempre aqui. A gente fala, cara, problema pequeno já deu esse trabalho. E eu prefiro não indicar do que correr o risco. Porque assim, depois o problema cai nas nossas costas, né? Então, voltando, né? Quando dar uma segunda chance? É sempre que o problema que aconteceu foi resolvido, né? E aí, avaliar ali, né? Como ele foi resolvido, qual que foi a velocidade, qual que foi o carinho do vendedor ou mesmo do dono da empresa para auxiliar a gente na resolução desse problema. Então, eu diria que você vai saber quando foi bem feito e quando não foi bem feito. E a partir daí você sabe se você vai dar continuidade na parceria ou se, infelizmente, é uma empresa que você vai cortar. E, eventualmente, você pode tentar, se você achar que deve, dar algum tipo de feedback para a empresa tentar melhorar, né? Fala, olha, nesse caso específico, não gostei disso, estou te dando como um feedback, não é uma crítica, não leve pro pessoal, porque todo mundo aqui é profissional, porém eu preciso conversar, já que nós somos parceiros e a gente tem a intenção de continuar a nossa parceria. Bom, comentem aqui se vocês já passaram perrengues, as histórias, porque eu imagino que a gente conseguiria fazer um vídeo de 10 horas aqui contando histórias de fornecedores, enfim, tem muita história pra contar. É isso aí.